Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Tales de Mileto. Ele foi um importante filósofo, matemático e astrônomo grego nascido em Mileto, na costa da atual Turquia, por volta de 624 a.C. Tales é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga e um dos fundadores da filosofia ocidental. Acredita-se que Tales tenha recebido uma educação esmerada. Não se sabe muito sobre seus pais, mas sabe-se que sua família era influente na cidade de Mileto. Ele também teve um irmão chamado Ariston, que foi um importante estadista na cidade. Embora não haja registro de suas obras, sabe-se que ele foi o primeiro pensador a buscar explicações naturais e racionais para os fenômenos da natureza, ao invés de atribuir a interferências míticas e religiosas de deuses volúveis e caprichosos, como se fazia na época. Ao fazer isso, ele e os filósofos posteriores da escola de Mileto lançaram as bases do pensamento científico e filosófico no mundo ocidental. Tales acreditava que a água era a substância primordial do universo e que todos os seres vivos eram compostos de água. Ela se modifica assumindo diversas formas, do líquido ao gelo sólido e à névoa vaporosa. E o que é quente precisa de umidade para viver. Todos os germes são úmidos. Os alimentos estão cheios de seiva e, se ressecam, morrem. É natural que as coisas se nutram daquilo que a provém. Essa ideia foi uma das primeiras teorias científicas sobre a composição da matéria. Ele também percebeu que toda a massa de terra parece chegar ao fim à beira da água e deduziu que todo o conjunto de terra devia flutuar sobre uma base de água, da qual emergiu, ao invés de estar apoiada em algo sólido. Essa ideia foi corrigida mais tarde por outros filósofos e cientistas. Ele viajou muito pelo Mediterrâneo Oriental. Em visita ao Egito, foi um dos primeiros a estudar a eletricidade e o magnetismo e a criar um método para medir a altura das pirâmides egípcias usando sombras. Ao observar as sombras de uma pirâmide, encontrou proporcionalidade entre a medida dessas sombras e a altura da pirâmide. Tales também é famoso por suas contribuições para a matemática e a geometria. Ele é considerado o pai da geometria por ter desenvolvido o Teorema de Tales, que diz que se duas linhas paralelas são cortadas por uma linha transversal, os segmentos que se formam na transversal são proporcionais aos segmentos nas outras linhas. Esse teorema ainda é usado hoje na matemática e na geometria. A vida de Tales de Mileto é um exemplo inspirador de como a curiosidade, o raciocínio lógico e a observação cuidadosa podem levar a grandes descobertas e inovações. Ele descobriu que um pedaço de âmbar, se esfregado com pele de animal, atraía outros objetos. Um fenômeno que mais tarde seria conhecido como eletricidade estática. Como astrônomo, Tales previu com grande antecedência uma eclipse solar em 585 a.C., que foi visto como um sinal divino por muitos na época. Tales era, acima de tudo, um professor, o primeiro da chamada Escola de Mileto. Seu discípulo, Anaximandro, expandiu suas teorias científicas e depois se tornou o mentor de Anaxímenes, o qual, acredita-se, ensinou o jovem matemático Pitágoras. Tales mostrou que a filosofia não precisa ser uma atividade abstrata e teórica, mas pode ser uma ferramenta prática para a compreensão do mundo e para a resolução de problemas. Ele também foi um exemplo de como a integridade e a honestidade podem ser valorizadas em qualquer época e lugar. Ele foi reconhecido como um homem íntegro e confiável em sua cidade natal, onde exerceu cargos públicos importantes e ajudou a liderar a cidade em momentos de crise. Tales acreditava que a honestidade era a base para a estabilidade e a justiça deveria ser aplicada de forma imparcial
para a estabilidade e a paz na sociedade. Sua vida também nos ensina sobre a importância da humildade e da modéstia. Tales tinha uma posição política e econômica de destaque na cidade, mas nunca se gabou disso nem de suas descobertas e inovações. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria era a capacidade de aprender e crescer continuamente, e que a modéstia era essencial para se manter essa atitude de aprendizado. Embora haja poucos registros sobre a vida pessoal de Tales, acredita-se que ele nunca se casou e não teve filhos. Sua vida foi dedicada ao estudo e à filosofia, e ele passou grande parte do seu tempo viajando e ensinando. Tales de Mileto faleceu em Mileto, Grécia, no ano 558 a.C. E essa é a nossa história de hoje, mas antes de terminarmos, eu quero agradecer muito aos apoiadores deste canal.